Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema que não é tão atual, mas infelizmente acaba sendo atual sim, porque vou falar aqui de uma época que é o final do século XIX, início do século XX, onde uma grande esoterista e ocultista e justamente filósofa esotérica, que estudava também a própria astrologia esotérica e outros temas, obviamente, nos trouxe a ideia de que havia uma causa principal de todo aquele problema que estava se aproximando no final do século XIX e início do século XX, e que hoje nós estamos no século XXI vivenciando algo muito similar. Então, eu já estudei boa parte da obra de Helena Blavatsky, obviamente que não toda a obra, porque a obra é muito extensa. Mas uma das frases me chamou muito a atenção no final do século XIX, lembrando que ela faleceu, ela desencarnou em 1891. Ela disse o seguinte, numa das suas obras: se você pudesse prever o que eu prevejo, você começaria de corpo e alma a difundir o ensinamento da fraternidade universal. Ela é a única garantia. Então nós temos uma frase aqui que provavelmente foi dita por volta de meados de 1870, 1880, próximo do ano 1890, 1891. Por que ela provavelmente disse isso? Do ponto de vista da astrologia esotérica, nós temos ciclos de 36 anos, e o ciclo justamente regido por Marte ia acontecer logo após o falecimento dela. Começou em 1909 e foi até 1945. Então, olhem só, isso já é algo estabelecido há muito tempo atrás. Março de 1909 até março de 1945. Não precisamos entender muito de história, sabemos que ali nós tivemos duas grandes guerras mundiais, milhões de pessoas desencarnaram e nós tivemos um dos momentos mais doloridos da humanidade aí nos últimos milênios. Então, por que eu estou trazendo essa frase de Helena Blavatsky aqui? Qual é o foco, obviamente, desse vídeo? É tocar no ponto dessa ideia da fraternidade no qual ela fala. É a única saída, não existe outra solução. A fraternidade, então, justamente seria concebermos de que nós somos iguais, mas nós não somos iguais. Nós seríamos iguais de um ponto de vista espiritual. Seríamos iguais do ponto de vista de que somos uma mesma família espiritual. Porém, nós não somos iguais, por quê? Porque cada um desses corpos que nós temos, cada uma das nossas personalidades, cada uma das nossas encarnações é única e não se repete. E claro, nós vamos ter corpos com cores diferentes, tamanhos diferentes, crenças diferentes, opiniões e visões políticas diferentes, preferências por times de futebol, enfim. Nós temos muitos elementos que nos separam e nós sabemos e nós percebemos hoje na sociedade que o que mais separa a sociedade hoje, o que mais se separa, o que mais que gera separação dentro da sociedade hoje entre as pessoas justamente são as visões mentais, as opiniões, as formas de enxergar a vida, os pontos de vista. É isso que gera todo o problema hoje da sociedade. Então as pessoas acabam julgando, rotulando e olhando muito para aqueles elementos que não nos assemelham, como falei antes, cor de pele, crenças religiosas, preferências políticas, visões políticas, enfim, existem muitos elementos que nos separam, então nós não somos iguais, de fato. Dos mais de 8 bilhões de seres humanos que nós temos hoje na humanidade, nenhum ser humano é igual ao outro. Porém, somos todos iguais, de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista da espiritualidade. Quando ela fala, então, que a única saída é a fraternidade universal, ela está deixando bem claro, pessoal, vocês vão ter que buscar o autoconhecimento, vocês vão ter que buscar a espiritualidade, vocês vão ter que buscar a própria essência. Porque é dessa forma que, se você encontra a sua essência, você consegue se conectar com todos os seres. Porque se você não se conecta com a sua essência, você não consegue ver um irmão e uma irmã em todas as pessoas, em todos os animais, nos vegetais, na Mãe Terra, nas estrelas e nos astros. Esse é o intuito da espiritualidade, esse é o intuito da libertação que várias tradições falam. A verdadeira liberdade, a verdadeira libertação seria o momento em que a nossa consciência ela chega num patamar de transcender os 4 elementos, que são os 4 elementos estudados pela astrologia, quando a gente consegue transcender esses 4 elementos e voltar a uma percepção de unidade. Ou seja, através da multiplicidade, através da dualidade, a gente vislumbra essa ideia de unidade. Só que essa ideia de unidade, obviamente, ela está lá dentro, no fundo do nosso coração.
E quando a gente acessa essa unidade dentro de nós, quando todas as brigas internas, quando todos os conflitos internos de nossa vida interior chegam numa paz, chegam numa harmonia, chegam num equilíbrio, obviamente chegam numa unidade, apesar da dualidade, nós vamos conseguir enxergar nos olhos das pessoas um irmão e uma irmã, de alma, de espírito. E é justamente aí que se conecta a ideia de fraternidade. Quando o ser humano ele desperta o seu ser, quando o ser humano faz esse casamento interno entre o masculino e o feminino, a energia de Marte e de Vênus, quando o ser humano faz esse casamento entre o ouro e a prata, ou entre o chumbo e o ouro, independentemente aqui da linguagem que a gente possa usar, psicológica, alquímica, astrológica, não importa a linguagem que a gente possa usar aqui. Quando o ser humano faz essa união, ele começa a olhar no fundo dos olhos das pessoas e vê ali um irmão e uma irmã de espírito. Apesar daquela casca, apesar da cor de pele, apesar das opiniões, apesar das divergências políticas, apesar das diferentes buscas filosóficas, religiosas e espirituais, porque hoje existem muitos caminhos. Porém, todos esses caminhos de busca da verdade estão levando para onde? Estão levando para dentro. Ou pelo menos deveriam levar para dentro. Então, como falei, por que eu trago essa frase aqui que foi dita no final do século XIX? Porque, infelizmente, a humanidade ainda não aprendeu. E vai levar provavelmente ainda um bom tempo para aprender de que a única saída é a espiritualidade. E na medida em que, como eu falei, o ser humano cultiva a praticidade da espiritualidade, que é o amor universal, na medida que o ser humano consegue acessar o amor interno, ele vai conseguir manifestar isso, ele vai conseguir canalizar o amor universal, que é uma força universal. Não é uma força humana, é uma força universal. Mas que o ser humano ele tem limitações que prendem essa força e ele precisa, obviamente, trabalhar com essas limitações, transmutar muita coisa para que o amor se faça presente. Então esse conceito de fraternidade que Helena Blavatsky trouxe no final do século XIX e, ao meu ver, né, aí a minha opinião e aqui a minha visão de tudo que eu já estudei dela, de uma certa forma ela estava prevendo o que aconteceria ali no início do século XX no ciclo de Marte, que é um ciclo que os caldeus e outros povos observavam, que aconteceria justamente de 1909, março de 1909, quando o Sol ingressou em Áries, em março de 1909, até março de 1945. Então ali se encaixaram justamente as duas grandes guerras mundiais. Então que a gente possa hoje, no meio desses conflitos que nós estamos vivendo no mundo, cultivar também esse senso de fraternidade, de entender que quem mais perde com todos esses conflitos são os povos, não importa de qual país. É a população em geral que mais perde com tudo isso. Porque no fundo, quem já se ligou sabe que por trás de todos os conflitos existe muito interesse. Então não caiamos na manipulação. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, até porque esse é um tema que não dá para entrar em muitos detalhes, provavelmente. Então que fique aqui essa reflexão, né? Que a gente possa, na prática, despertar o amor, despertar a fraternidade. E que não sejamos manipulados, como já falei num vídeo aqui no meu canal, não deixemos que despertem em nós a raiva, o rancor, o desejo de vingança, a violência psicológica, porque é isso justamente que vários grupos de interesse querem para que as pessoas não façam uma união. Porque quanto mais separadas as pessoas umas das outras, mais fácil fica, obviamente, a manipulação. Então que a gente possa trazer à tona o nosso amor, a nossa fraternidade, que a gente possa aplicar isso com os mais próximos e também com todos os seres aqui do nosso planeta, que é a nossa grande pátria. Então, se você gostou dessas reflexões, como sempre, deixe seu like. Lembrando, vou deixar aqui um link na descrição. Final de novembro, início de dezembro, vamos estar lançando mais uma turma aqui do curso de Espiritualidade e Astrologia que nós estamos promovendo aqui no canal. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Como sempre, um fraterno abraço a todos.